Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez a esta casa de amor e de luz. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam conosco e nos envolvam durante estes momentos que falaremos sobre os ensinos dos Espíritos, os ensinos do Mestre Jesus. O tema proposto para essa nossa conversa, poderíamos dizer, parafraseando Mahatma Gandhi, da Fraternidade dos Hindus, que se apagássemos toda a literatura trazida pelos Espíritos e conservássemos
apenas esse texto contido no Evangelho, nós conseguiríamos trazer um manual, uma orientação para a evolução do ser humano em nosso planeta. Falaremos hoje sobre o capítulo 17, Sedes Perfeitos, mais especificamente sobre o capítulo O Homem de Bem. E não há como fazermos esse estudo se não formos bem atentos às mensagens dos Espíritos e acompanhar a própria leitura do texto, que é muito bela e muito sábia. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta-se se não violou essa lei, se não cometeu o mal e, mais ainda, se fez todo o bem que poderia fazer. Enfim, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Neste primeiro capítulo, neste primeiro parágrafo, nós já temos um sem número de oportunidades para a nossa reflexão, entendendo que o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita, porque ambos, em sua síntese, trazem a mesma dimensão, a mesma vontade, o mesmo direcionamento, respeita as leis de Deus. Mais especificamente aqui, a lei da justiça, do amor e da caridade. Compreende, então, a necessidade de viver a vida material, a vida espiritual, em base aos preceitos e aos ensinamentos da lei universal. Nos coloca e nos interroga a razão que temos a oportunidade de fazer ao outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. E, ao meu ver, uma das partes mais importantes, se não cometeu mal algum, ou, melhor ainda, se conseguiu realizar todo o bem que pudera fazer. Porque simplesmente não fazer mal algum não é a destinação do homem, não é o verdadeiro objetivo da nossa encarnação, da nossa vida espiritual. Se temos a possibilidade de fazer o bem, é o bem que devemos fazer, e não simplesmente nos distanciar da ação e nos preservar quanto à execução, dizendo só não ter feito mal algum. Dando continuidade, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ter fé em Deus, acreditar no Criador, na sua justiça, na sua bondade infinita, e saber que, com estes conceitos, nada está e nada acontece sem ser realmente justo, bom, prudente e necessário. Se as dificuldades com as quais passamos, sejam elas dificuldades individuais ou até mesmo coletivas, como a qual nós estamos vivendo na atualidade, não está e não podemos questionar a Deus
sobre a legitimidade, sobre a necessidade desse processo. Deveremos sim refletir e encontrar oportunidades de crescimento, sejam eles morais, espirituais, evolução, crescimento. Se outrora o tempo era nosso grande inimigo, não tínhamos tempo para o nosso lar, para os nossos entes queridos, agora vivemos um momento em que temos um pouco mais de tempo. De acordo com as necessidades, as preocupações, as ações que cada um tem no seu dia a dia, é impossível furtar-se a possibilidade de encontrar um pouquinho de tempo a dedicar-se aos seus entes queridos, se não de uma forma direta, presencial, mas com uma ligação, uma videochamada, como está tão na moda, né? Uma live para falar com os nossos amigos, os nossos entes queridos, e com estas palavras poder nos aproximar mais deles. Talvez sejam alguns dos aprendizados que nos são possíveis neste momento atual. Sabe, todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são apenas provas e expiações a serem aceitas sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento da caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica o seu interesse à justiça maior. Sabe que todas as vicissitudes, as dificuldades, as dores, as decepções são apenas circunstâncias de um momento atual, de prova, de expiação, de crescimento, de entendimento dos verdadeiros desígnios da natureza espiritual. Reconhece nelas oportunidades de crescimento e, acima de tudo, não murmura, não se queixa, não roga ao alto 1000 desculpas, escusas, e nem tampouco coloca Deus como o ser que castiga, o ditador, o punidor. Deus é soberanamente justo e bom, como já o dissemos. Não devemos nos queixar, e muito menos colocar a Deus como o causador do nosso sofrimento. Se no momento atual estamos expiando, muito provavelmente, meus queridos irmãos e irmãs, são pelos fatos de nosso pretérito, noutras oportunidades, noutras vivências, termos tido comportamentos escusos, termos cometido erros contra a lei universal, não termos tido a consciência, e esses erros são condições corretivas que nos fazem agora espiar para aprender. Não são castigos, não são lamentos que devemos ter, mas sim agradecimento ao alto pela oportunidade de reconstruirmos a nossa história. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz cessar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus próprios. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É o convite para que o homem de bem, o bom homem, tenha o princípio da caridade como uma das suas verdades mais precisas, mais fortes e firmes dentro do seu ser.
que ele possa compreender e agir de forma caridosa, não esperando recompensas, não esperando louros, retribuições, mas sim levando tudo aquilo que de outra forma recebe, levando o amor, o ensinamento, o conhecimento das verdades maiores, levando tudo isso e distribuindo por onde passa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê em todos os homens seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema contra os que pensam contra ele. Anátema quer dizer, não lança situações contrárias, vinganças, restrições, nada nesse sentido. O homem bom é aquele que busca ser, em todas as oportunidades, o servidor de Jesus, o exemplificador da lei de Jesus. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que predita aos outros palavras maldosas, que faz suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado também. Esta lição traz para a gente os entendimentos de como devemos trocar o jugo pesado pelo leve, como Jesus nos dissera. Deixar toda a vingança, a maledicência, a maldade de lado. Pregar que sempre devemos reagir o mal com o bem. Amar os nossos inimigos. Desejar o bem àqueles que nos fazem o mal. Tantas são as oportunidades de construirmos este novo homem em nós, de transformarmos o nosso ser através da vivência do homem de bem. É indulgente com as fraquezas alheias, compreende que cada um tem o seu momento, o seu entendimento, que muitas das ações não são feitas por mal ou para o mal. Aceita e respeita o próximo, na medida em que o próximo pode o fazer. Sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra das palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atira a primeira pedra. Reconhecemos, meus irmãos, que todos nós temos falhas, temos equívocos, próprios do nosso próprio momento evolutivo, da nossa própria carência de entendimento e de reflexão. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-lo em evidência. E, se assim necessita, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Ao invés de procurar pequenos ciscos nos olhos dos nossos semelhantes, busca compreender e encontrar as virtudes e qualidades que todos nós temos indistintamente.
uns em maior potência para umas, outros para outras. E assim busca compreender como pode e como deve seguir o caminho do bem, o caminho da transformação. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir dizer que amanhã, que traz consigo alguma coisa que não possuía na véspera, alguma coisa de bom, que ele pôde apreender, que ele pôde crescer, que ele pôde evoluir. Estudar as próprias imperfeições nos faz lembrar a Santo Agostinho, que dizia para nós que todas as noites, ao nos deitarmos, nós devíamos fazer uma reflexão sobre as nossas ações, sobre as nossas vivências, e encontrar todas as potencialidades e, principalmente, todos os erros que porventura cometemos, para que possamos aprender com eles e não voltar a cometê-los. Este exame de reflexão dos nossos atos é, sem dúvida, uma das maneiras mais concretas e sólidas para compor, para permitir a nossa reforma interior, para que possamos aprender com os nossos erros, compreender as nossas falhas e assim não mais o fazê-la. Assim, seguir de uma forma diferente, melhor, mais tranquila, sublime, por que não dizer? Não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens que os outros possuem. Os espíritos superiores aqui nos estão convidando ao exercício da humildade, de não valorar as nossas virtudes, de não procurar exaltá-las perante aos nossos semelhantes, mas sim exaltar com bom senso as potencialidades que os outros têm, que os nossos semelhantes possuem, e que muitas vezes eles precisam desta força exterior, deste empurrãozinho para se tornarem melhores, para vivenciar essas potencialidades que trazem de forma latente. Não se envaidece nem com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo aquilo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depositário, do qual deverá prestar contas, e o que o empregou mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhe dar, e pô-lo a serviço das satisfações de suas próprias paixões. O homem de bem procura entender que a vida espiritual é tão ou mais importante do que a vida corporal. Que os bens espirituais, estes sim, são muito superiores aos bens materiais, que são transitórios, são passageiros. Valorizar demais aquilo que é material nos causa muitas vezes mais sofrimentos do que alegrias. Se não no tempo presente, com certeza, no desenlace do nosso corpo físico, o nosso espírito sentirá falta dos bens espirituais. E quando for tomado pela consciência, descortinará-se à sua frente que viveu uma vida de ilusões, presos a bens materiais, as paixões temporais e fúteis, que na verdade nada mais são do que construções deste mundo físico,
passageiras, perecíveis. O homem de bem reconhece que tudo o que possui não é de material, não é seu na sua íntegra, mas sim ele é fiel depositário. Ele toma os bens materiais como empréstimo para levar a sua vida corpórea com o máximo de potencialidade para o tratado que fizera antes de encarnar, para as provas, para as expiações, para o aprendizado que necessita ter enquanto espírito encarnado. Reconhecer que as potências e as virtudes espirituais nos são o verdadeiro porquê da nossa existência, nos livra de um peso imenso de querermos carregar conosco tudo aquilo que é material, perecível, e nos faz despertar para levarmos conosco somente as potencialidades do espírito imortal, as virtudes, as nossas ações, os nossos conhecimentos e principalmente todo o amor que pudermos distribuir entre os nossos. Se nas relações sociais alguns homens se encontram em sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais pesada e penosa a sua posição de subalterno. Nas relações pessoais, o homem de bem respeita ao próximo, ao semelhante, como dissemos, como ele gostaria de ser respeitado. Indiferente da posição social que nos encontramos, rico ou pobre, chefe ou subordinado, professor e aluno, pai e mãe, filhos, todas as oportunidades que, de alguma forma, podemos classificar como uma relação hierárquica, devem ser tomadas com bom senso, potencializando as oportunidades de crescimento conjunto, mútuo. Ambos precisam ganhar. No mundo dos negócios, seriam relações essas de ganha-ganha. Tanto ganha quem está na posição de subordinado, quanto na posição de superior. Diferentemente disso, muito se compromete àquele superior que humilha e que maltrata aos seus subordinados, tanto quanto os subordinados que agem de má fé, causando dor, preocupação, desavença com o seu superior. Essas relações do mundo físico são necessárias para o entendimento e o aprimoramento da nossa moral, ou seja, para o nosso crescimento. Agir com benevolência é enxergar em todos irmãos, pessoas e espíritos iguais, com a mesma criação e com a mesma destinação, porque todos fomos criados para sermos seres perfectíveis, quase que perfeitos, porque perfeito só Deus o é. O subordinado, que por sua vez compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente, como dissemos. O homem de bem, enfim,
respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que fossem respeitados os seus próprios direitos. Ele enxerga a tudo e a todos de forma igual, igualitária. Ele vê em todos a obra do Criador. Por mais que às vezes possamos refletir e encontrar dificuldade de enxergar num criminoso, em alguém que nos fez algo, um irmão, devemos esforçar-nos para compreender que estes são espíritos doentes, desconhecedores do lenitivo que é Jesus. São espíritos obscurecidos pelas trevas, porque não encontraram a luz de Deus. Por mais erros que possam ter tido oportunidade de cometer, um dia, certamente, este momento chegará para eles, e eles despertarão e encontrarão o verdadeiro caminho que conduz ao bem, ao belo, ao bom e ao Criador. Porque, como dissemos, todos têm oportunidades iguais pela justiça do Pai. Mesmo que estes que erram e que se perderam no caminho, serão, entre aspas, obrigados pela sua própria consciência de pegar a estrada mais longa, de reparar todas as faltas cometidas, de se reequilibrar com a lei de Deus. Tudo isso que falamos fecha a passagem, que não é esta uma relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para construí-la e para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Estas são, se assim podemos dizer, o manual de instruções que recebemos dos espíritos superiores para a nossa transformação interior. Essas são as ações que devemos pré-escutar todos os dias em nossas vidas para nos transformarmos. Como disse, se apagássemos todas as demais leituras que já o fizemos e nos apoiássemos, nos debruçássemos sobre este capítulo, teríamos um cenário perfeito, íntegro e completo de como nos transformar, de como buscar o caminho de evolução, de crescimento e de retorno ao Pai. Para finalizar, meus irmãos, gostaria de trazer um recorte que nós fizemos, alguns conselhos de Dr. Bezerra de Menezes, na obra trazida por nosso irmão Chico Xavier, no livro Bezerra, Chico e Você. Perdoem-nos os recortes, eles foram feitos por nossa própria pessoa e visam resumir um pouquinho o conteúdo da obra. Se indigas ainda hoje quanto à solução dos teus problemas, os que vos afligem na atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela dada há mais de 2000 anos pelo Mestre Jesus. Caridade de uns para com os outros. Diante da agressividade alheia, busque a gentileza. Diante do desequilíbrio de outrem, busque a paciência. Diante das desilusões do caminho, busque a fé viva em nós mesmos. Diante das provas, busque o otimismo
para o dia de amanhã, para o nosso futuro. Diante daqueles que nos fazem o mal, que nos amaldiçoam, busquemos bênçãos a todos. Diante daqueles que nos ignoram, busquemos a caridade infinita. Diante das angústias que provocam o choro de um irmão, busquemos as ideias de sustentação na mensagem do Cristo Jesus. O homem de bem é aquele que busca perante a si próprio, ao outro, a natureza e a Deus as melhores oportunidades, que busca no amor, na benevolência, os caminhos de sua evolução. Pratica a lei de Deus com todos os seus aspectos. É portador da fé verdadeira, é caridoso, é humanitário, virtuoso e fraterno. Conhece a transitoriedade do mundo em que habitamos. E principalmente, é a luz maior do amor divino a brilhar por todas as sendas deste planeta de luz. Meus irmãos, que possamos buscar, no exercício de nos transformarmos, em base aos ensinamentos do Mestre Jesus e dos Espíritos superiores, as oportunidades de, no nosso amanhã, podermos ter a certeza que encontramos o caminho para sermos homens de bem. E o momento da transformação começa agora. Que Jesus habite no coração de todos. Que assim seja. E vamos nesse momento, sentindo mais uma vez as bênçãos da espiritualidade amiga, que invade todos os lares materiais, mas principalmente os lares espirituais onde habitam o nosso ser imortal. E que com o brilho desta luz, todas as potencialidades do nosso ser sejam inundadas e que uma a uma se aflorem, tragam para o mundo físico todas as nossas virtudes latentes e que possamos encontrar o verdadeiro caminho da paz, do amor, o caminho que nos conduz a Jesus e ao Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus.